Que Deus abençoe todos vocês. Vocês possam prestar atenção, estar atento no que tem falado, que o Senhor possa derramar sobre vocês bênção, muito mais bênção, amém? E eu. Amém. Boa noite. Boa noite. Paz seja com vocês. Amém. Gente, vocês estão bem? Sim. Estão felizes hoje? Glória a Deus. Glória a Deus, que bom que vocês estão felizes, estão bem. Bom que vocês vieram. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. A gente está numa série e hoje é o 4º dia dela. E a gente chegou no capítulo 2 agora, do livro de Efésios. A gente vai até o capítulo 6. Não hoje. Hoje a gente vai ver 3 versículos. Amém, gente? Amém. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Eles deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos, e Senhor, paramos agora para ouvir a Sua palavra, para sermos ministrados, para sermos ensinados. Eu oro, Senhor, para que o Espírito de sabedoria e revelação continue, Senhor, aqui conosco, Senhor, nos guiando, nos instruindo, nos revelando toda a verdade a respeito, Senhor, da salvação, a respeito dos seus propósitos, a respeito, Senhor, do seu grande plano, Senhor, daquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade, Senhor. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos, Senhor, nós queremos andar com você, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que toda estrutura de pensamento, Senhor, de pecado, de religiosidade, seja derrubado, Senhor, das nossas mentes e do nosso coração nesses dias, Pai. Eu oro, Jesus, para que toda falsa doutrina, falso ensino, dê lugar, Senhor, para a verdade, dê lugar para essa doutrina, dê lugar, Senhor, para a revelação da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fere o nosso coração, que essa noite seja uma noite, Senhor, de arrependimento, que essa noite seja uma noite, Senhor, de temor, que essa noite seja uma noite, Senhor, de contrição, Senhor, que seja uma noite de mudança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e tudo que o Senhor tem para fazer, faça, não retenha, Jesus, não retenha. Nós estamos abertos, nós queremos tudo que vem de você, nós queremos tudo que provém de você. Obrigado, Jesus. Amém.
Então a gente veio aí das últimas semanas e a gente já viu que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção e que essas sortes de bênção são o quê? Que Ele nos predestinou, que Ele nos adotou como filhos e que nós seremos um com Ele, todas as coisas estarão debaixo do governo de Jesus. E depois a gente andou e viu que o apóstolo Paulo orou pelo espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele, do conhecimento de Deus, para conhecermos o quê? Qual é a esperança do nosso chamado, para conhecermos qual que é a glória da nossa herança e para conhecermos a grandeza do poder de Deus. E aí, na grandeza do poder de Deus, ele deu um exemplo daquilo que Deus fez em Jesus. E ele falou a respeito disso, daquilo de como o poder de Deus, de como nós devemos conhecer o poder de Deus. E nós podemos conhecer o poder de Deus olhando para o que Deus fez com Jesus, que o ressuscitou dos mortos, que o elevou, que deu um nome acima de todo nome, de todo principado, de toda autoridade, de todo governo. Foi isso que Deus fez com Jesus. Então isso é uma demonstração do poder de Deus, que nós devemos olhar para isso e conhecer esse poder, conhecer as possibilidades desse poder. Bom, e se você quer saber mais a respeito do que nós falamos nas semanas anteriores, você entra lá no YouTube da igreja e você vê as pregações completas. E você deixa de faltar na sexta-feira. É isso. Agora nós chegamos no capítulo 2 de Efésios. E o apóstolo Paulo, ele continua a carta. E agora ele se vira para o homem. E ele começa a fazer uma análise a respeito da condição natural de todo homem. Ele começa a fazer uma análise a respeito da condição humana sem Cristo. Tudo que nós vamos falar aqui é a respeito de alguém, de um ser humano que não tenha Cristo. E essa análise e essa descrição do que nós vamos ver agora, hoje, é uma análise não de um grupo de pessoas que não têm Cristo, mas de todos aqueles que não têm a Cristo, que não estão em Cristo. E é uma análise de como nós éramos antes de Cristo. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios. E isso é muito importante, e nós precisamos levar isso muito a sério, porque isso está falando a respeito de toda a humanidade. De novo, não é a respeito de um grupo, mas é a respeito de todo ser humano que não está em Jesus, e a respeito da nossa realidade anterior a Jesus. Tá bom? E aí ele começa: e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Uau! Então o primeiro diagnóstico que o apóstolo Paulo faz é o da morte. A primeira coisa que o apóstolo faz ao olhar para para alguém que não está em Jesus, que não conhece Jesus, o primeiro diagnóstico, o primeiro ponto da análise do apóstolo Paulo é que essa pessoa está morta. Ela está morta. Morta nos seus pecados e nas suas transgressões. E nós precisamos levar isso muito a sério. Por quê? Porque isso não se trata de uma figura de linguagem. O apóstolo Paulo não está falando, ele não está fazendo uma figura de linguagem, sabe? Ele não está usando o termo morto nos seus pecados de bobeira, assim, só de brincadeira. Não, ele está fazendo uma análise, ele está descrevendo uma realidade. É uma realidade o que ele está falando, sabe? Então isso é muito importante. Não é um jeito de se expressar, não. Vós está, né? E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Não, morte é um jeito de falar só.
é um jeito de se expressar do apóstolo Paulo, é uma figura de linguagem. Não, é uma realidade. Ele está descrevendo uma coisa, uma realidade da condição de todos aqueles que não estão em Jesus. Que não estão em Jesus. E essas pessoas estão mortas. Estão mortas. E essa era a nossa realidade antes de Jesus. Nós estávamos mortos. Amém? Essa é uma análise fiel da relação e da condição de todo aquele que não está em Cristo. É o que eu sempre digo para vocês. Eu já disse isso várias vezes. Eu sempre digo isso para vocês. A vida, gente, na vida não existe um lugar neutro entre aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Jesus, estão em comunhão com Deus. Aí tem aqueles que são desviados mesmo, e eles são descrentes, eles não conhecem a Deus. E aí existe eu sou meio termo, eu estou ainda vindo na igreja, mas eu ainda não me decidi, eu não sei ainda se eu, não sei se eu quero me batizar, não sei se eu quero vir na igreja, eu não sei se eu quero ainda a aprovação da minha família, ou se eu quero seguir Jesus, eu não sei se eu quero ainda continuar do mesmo jeito, algumas coisas eu não concordo, ou se eu quero Jesus, como se esse lugar de indecisão fosse um lugar neutro, e Deus está tipo assim, não, fica tranquilo, confortável no seu lugar, eu estou só te esperando, eu estou te esperando o famoso primeiro passo da sua parte. Não existe esse lugar neutro, gente. Todo aquele que não está em Jesus, todo aquele que não está em comunhão com Deus, ele só pode estar em um outro lugar. E que lugar é esse? Morto em seus pecados e transgressões. Não existe um meio termo. Não existe um lugarzinho neutro que é para pessoas que ainda não se decidiram. Não existe. E é isso que nós precisamos entender da seriedade a respeito disso. Ou nós estamos em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos, ou nós estamos onde? No pecado, mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. Não existe, repetindo, um lugar neutro. Não existe um lugar de indecisão. Ou você está em Cristo, ou você está morto. Mas é interessante que a gente pode fazer a seguinte análise. Muitas pessoas que não fazem qualquer profissão de fé cristã e que até mesmo não repudiam a Cristo declaradamente, são aquelas pessoas que elas gostam da ideia de Jesus, elas gostam da ideia de Deus, elas gostam de vir à igreja, elas não são contra, elas gostam, elas apoiam, elas até ofertam, elas até incentivam as pessoas, né? Quando ela tem algum colega, algum amigo que está numa situação difícil, ela diz: procura uma igreja, por que você não começa a ir numa igreja? Existem essas pessoas, mas pessoas que elas mesmas não se converteram, elas mesmas não se voltaram para Deus, elas mesmas não têm comunhão com Deus, mas elas se julgam numa posição de que tudo bem, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja e isso basta. Elas parecem estar bem vivas. Uma delas tem um corpo vigoroso de um atleta, a outra a mente lúcida de um intelectual, uma terceira a personalidade brilhante de uma atriz de cinema. E nós devemos, então, esse é um trecho do livro que eu estou estudando para pregar para vocês. Então, o que esse trecho está querendo dizer? Que existem muitas pessoas no nosso cotidiano que a gente olha para elas e aparentemente elas estão bem. Você olha para a rotina da pessoa e ela não tem aparentemente não tem nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de problema. Ela é uma pessoa comum, ela treina, ela tem um bom físico, ela não é dada ao vício, ela não é viciada em álcool, ela não é viciada em droga. Nossa, ela tem uma bela família, ela é inteligente, ela é uma pessoa inteligente, ela tem faculdade, ela não rouba ninguém, é uma pessoa honesta. E aparentemente nós olhamos para esse tipo de pessoa
nós pensamos que não há nada de errado com elas. Por outro lado, a gente tem o costume muito fácil de identificar que as pessoas estão no pecado, estão mortas no pecado, quando a gente vê um viciado, um drogado, alguma coisa assim. Aí a gente tem facilidade de dizer: está precisando de Jesus. Nossa, fulano de tal precisa de Deus. Nossa, ciclano precisa se converter. Não é mesmo? Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A realidade do cara que é usuário de drogas e não está em Jesus, e do cara que malha, que tem uma família perfeita, que tem uma empresa, que é bem sucedido e não está em Jesus, é a mesma do usuário de drogas. Ele está morto nos próprios pecados e nas próprias transgressões. Então o que diferencia é estar em Jesus, cara. Ou você está em Jesus, ou você está em comunhão com Deus, ou a sua realidade é uma só: você está morto nos seus pecados e nas suas transgressões. Sabe, nós devemos dizer para essas pessoas que se Cristo não as salvou, elas estão mortas? Sim, de fato. Devemos dizer exatamente isso com segurança. Irmãos, porque a morte, preste atenção, a morte do qual eu estou falando, a morte do pecado, ela não é uma morte física no primeiro momento. Em algum momento ela será. Mas ela não é uma morte física. Ela não é ausência de saúde. Ela não é ausência de felicidade. Ela não é ausência de sucesso. Ela não é ausência de felicidade, de bem-estar ou de qualquer coisa semelhante. Porque existem sim, se você olhar no seu cotidiano, você vai ver pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas sem nenhum tipo de vício aparente, como droga, bebida e essas coisas que a gente sempre tem facilidade de identificar. Mas se elas não estão em Cristo, se elas não foram salvas por Jesus, se elas não creram no Evangelho de Jesus e elas se arrependerem, elas estão mortas. Essa é a realidade delas. Mas parece bem, Daniel, mas está morto. Mas parece saudável, mas está morto. A morte do qual eu estou falando, irmãos, a morte do qual eu estou falando é a ausência de comunhão com Deus. A morte do qual eu estou pregando para vocês, irmãos, é a morte que acontece na alma por não alcançar o padrão de uma vida para a glória de Deus. E não importa, você pode estar saudável, você pode estar feliz. É o que eu estou dizendo, você pode estar feliz agora. Você pode olhar para a sua vida e dizer: está tudo bem, não está acontecendo nada, eu tenho o emprego dos meus sonhos, a minha família está bem, o meu relacionamento está bem. Mas eu digo para você, se você não está em Jesus, a sua realidade é que você está morto nos seus pecados e nas suas transgressões. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, irmãos. Carecer é necessidade. Então a morte que eu estou falando, ela não pode ser suprida com nenhuma coisa dessa terra. O remédio para a morte que vem por causa do pecado e da transgressão só pode ser suprido pelo conhecimento de quem Deus é. Então, o primeiro diagnóstico de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, de qualquer ser humano que não está em Jesus, é que ele está morto agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: você acreditava em zumbi antes? Eles são reais. Eles parecem estar vivos, mas eles estão mortos. Eles parecem felizes, completos, saudáveis, mas estão mortos.
Se falta o fundamento que é Jesus, falta vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se falta o fundamento que é Jesus, falta vida. Você está morto nos seus pecados. Se falta Jesus, falta tudo. Você pode fazer tudo certo, mas se falta Jesus, está faltando tudo para você. Se falta Jesus, você tem uma carência imensa em você. O que você precisa é do fundamento, o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é ter um encontro com Ele. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados. O que você precisa é ser salvo por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então o que eu estou querendo dizer, gente, é que só o fundamento Jesus é que salva. Mas eu gosto da igreja, Daniel, mas você tem comunhão com Jesus. Você está em comunhão com Jesus. Daniel, mas eu sou contra o aborto. Tudo bem, mas você tem comunhão com Jesus. Daniel, eu sou a favor da família tradicional brasileira. Tá, tudo bem. Você tem comunhão com Jesus. Daniel, eu nunca roubei, nunca matei. Não é sobre isso. A salvação não é pelas obras. Eu sou honesto. Tenho uma mulher só. Sou fiel. Meu amigo, se você não tem Jesus, você está morto. E vos vivificou estando mortos em vossas transgressões e em vossos pecados. O que é pecado, gente? Pecado é não atender ao padrão da vida de Deus, irmãos, da vida que Deus tem para nós. Segundo, então a primeira coisa que o nosso escritor aqui, o apóstolo Paulo, identificou em alguém que não está em Jesus, a primeira coisa que ele identificou é que essas pessoas, elas estão mortas no pecado e na transgressão. A segunda coisa que o apóstolo identificou é que todo homem que não está em Cristo, ele é um escravo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: todo homem que não está em Cristo está morto nos pecados, nas transgressões, e ainda é um escravo. Tudo bem? Todo homem, ou mulher, ou ser humano, enfim, vocês já entenderam o que eu quero dizer com todo homem, que não está em Jesus é um escravo, gente. É um escravo. O que está por trás da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. E o que está por trás do pecado é aquilo que nos aprisiona. E o que é que nos aprisiona segundo o que nós lemos? Vamos lá. E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E vocês também estavam o quê? Segundo as inclinações da carne. Então vocês, antes de Cristo, e todos aqueles que não estão em Cristo, eles são escravos. Escravos do quê? Do mundo, do diabo, o príncipe do ar, e das inclinações da carne. Então todo homem que não está em Cristo, ele é um escravo. Escravo do quê? Do mundo, do diabo
pecado e da carne. Vamos começar do mundo. Do mundo. O curso deste mundo, ele fala isso. Nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo. O que esse termo representa? Olhe para mim. Olhe para mim. Não precisa ler a Bíblia agora, eu sempre digo, vocês vão ler em casa e ler na igreja. Aposto que nem pegou a Bíblia essa semana, aí o pregador está falando, você quer ler agora. Está difícil aqui. Eu acho que quebrou essa rodinha. Agora foi. A gravação vai ficar perfeita. O que significa esse termo? Segundo o curso deste mundo, ele representa um sistema de valores sociais, os valores dessa terra que desprezam a Deus e a sua lei, os seus mandamentos. Fala de uma doutrina humana estabelecida nessa terra. Agora, o que nós podemos observar? Nós podemos falar sobre, por exemplo, o relativismo. É uma ideia humana. É uma ideia humana. O que é o relativismo? Não existe um certo e nenhum errado. Tudo é relativo. Não existe pecado. Tudo é lícito se te faz feliz. Tudo você pode fazer se te alegra, se te dá prazer. Se te dá prazer, você pode. Se você sente alguma coisa, você é o que você sente. Então, se você nasceu homem, mas se você se sentir uma mulher, você pode se sentir uma mulher e ser uma mulher. Ou se você nasceu mulher e se por algum acaso você sentiu que era homem, você pode ser o que você sente. Isso é o quê? Isso e mais outras coisas também. Como, por exemplo, discriminações, todo tipo de discriminação. Discriminação social, discriminação racial, racismo. Discriminar as pessoas pela cor da pele delas. Isso faz parte desse sistema mundano. O que mais nós podemos falar? Nós podemos falar sobre projetos de governo, de autoridade, que são projetos de poderes tirânicos. São todas, irmãos, são todos valores desse mundo caído. Porque existe fome, porque existem pessoas que têm projetos de poder, irmãos, projetos de poder, de controle sobre as pessoas. Porque existem ditaduras, perseguições, mortes, porque existem projetos de poder, de domínio do homem sobre o homem. E o que é tudo isso? É o curso deste mundo. É um conjunto de doutrinas humanas caídas que ignoram a existência de Deus. Nós podemos falar também sobre, por exemplo, o aborto. Doutrina humana. Doutrina que considera que uma vida, por estar em um estado ainda não tão avançado, ela não é uma vida ainda. Então você pode matar. Vocês sabiam que só em 2023, até agora, já morreu infinitamente mais bebês nos ventres do que morreu em toda a pandemia aí nos últimos 3 anos. Que nós podemos citar também, ideologia de gênero, eu já falei. Enfim, todas essas doutrinas humanas, tudo isso está espalhado na sociedade, na cultura, na mídia, na política, no mercado de trabalho. Doutrinas caídas, pensamentos caídos, de morte, pensamentos de controle, pensamentos de racismo, de discriminação. Tudo isso faz parte desse sistema de mundo caído.
As pessoas não tendem mais a ter uma mente própria, mas elas se entregam ao curso deste mundo e negam a Deus e a sua verdade. Então as pessoas, elas não pensam mais por si só, mas elas simplesmente repetem aquilo que elas assistem na televisão, aquilo que elas escutam, o carinha famoso que elas seguem na internet. As pessoas não pensam mais por si mesmas, elas só são guiadas por aquilo que lhes agrada. Elas rejeitam a Deus, elas rejeitam a lei de Deus, elas rejeitam a Bíblia, elas rejeitam qualquer tipo de conhecimento bíblico, porque elas dizem: não, eu sou cientista, eu acredito na ciência. Elas dizem: não, a Bíblia é ultrapassada, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, não, isso aqui sobre pecado era só para antigamente, mas agora é diferente. Elas relativizam a Bíblia. Isso faz parte daquilo que nós chamamos de, que nós vemos aqui, do curso deste mundo. E as pessoas estão presas, aprisionadas nisso. As pessoas estão sendo manipuladas por isso. Irmãos, sabe qual é o maior sonho do homem? É o sonho de ser livre. É o sonho de ser livre. E a nossa tentativa, a tentativa do ser humano de ser livre, preste atenção no que eu estou dizendo, olha aqui para mim. A nossa tentativa de sermos livres é, no final das contas, a tentativa de sermos livres de Deus. Porque o que nos freia, irmãos, é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, Ele plantou no nosso coração. O que freia, e agora eu estou dizendo não só os cristãos, mas todo ser humano, o que freia a maldade do nosso coração, da nossa natureza caída, é uma coisa que nós chamamos de moral. Nós sabemos, por mais que você não seja um cristão, você sabe, roubar é errado, matar é errado, tomar alguma coisa de alguém é errado, discriminar alguém é errado, dominar sobre outra pessoa é errado. Nós sabemos que isso é errado, subjugar outras pessoas, isso é errado. Nós sabemos que isso é o quê? Porque Deus colocou em nós moralidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas tudo, irmãos, que o curso deste mundo tem feito é o quê? É tirar do ser humano essa ideia de moral, dizendo para o ser humano o seguinte: não existe certo nem errado. E quando você tira a moral do ser humano, o que acontece? O que acontece? Acontece o que nós estamos vendo acontecer: discriminação, morte, assassinato. Porque as pessoas, elas não se limitam mais ao outro, em respeitar o outro, em amar o outro. Então tudo é lícito. Irmãos, pensem comigo: se eu posso ser feliz a todo custo, por que é que eu não posso explorar você? Até os bandidos estão assim agora. Se você virar para um bandido hoje e falar que é errado ele roubar o celular da tiazinha, da quebrada, sabe o que ele vai falar? Estou no meu corre. Estou fazendo o meu lado, estou no meu corre. Mesmo que para isso eu estou roubando de outra pessoa. Então o curso deste mundo são essa cultura caída que se estabelece. E quando nós, voltando, né, quando eu estava falando, quando nós não temos mais moral, irmãos, sabe o que acontece? O homem escraviza o homem. Então você vê abuso, você vê perseguição, você vê morte. Vocês estão entendendo? Amém. Então o que nos aprisiona é o curso desse mundo. O que nos faz escravos é o curso desse mundo. Essas doutrinas, as pessoas são escravas dela.
Os jovens, eles entram na faculdade, eles entram crentes em Jesus e eles saem de lá ateus militantes, porque eles trocaram a verdade de Deus pelo curso desse mundo. Olá, alguém. Segundo, conforme o príncipe das potestades do ar, o diabo, irmãos, ele também mantém o homem sem Jesus no cativeiro. Esse príncipe das potestades do ar aqui é o diabo. Potestades do ar, esse termo significa uma coisa nebulosa, uma atmosfera de trevas. O diabo é quem governa. Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Esse mesmo príncipe agora ele está atuando sobre todo aquele que não está em Cristo. Ele diz o seguinte, olha lá: o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é grave. O que eu estou dizendo para você é que nesse exato momento, todos aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos, como nós já vimos, mas eles também são escravos do quê? Do curso desse mundo, e eles estão debaixo de influência de demônios. E se você está aqui hoje e você não está em Cristo, sim, eu estou dizendo para você, você está debaixo da influência de demônios, do príncipe do ar. E ele é a fonte de toda tentação. Ele é a fonte de toda tentação. De toda tentação. Assim como todo aquele que está em Jesus, irmãos, todo aquele que está em Jesus, ele está sendo influenciado pelo Espírito de Deus. Mas todo aquele que não está em Cristo, nesse exato momento, ele é prisioneiro do diabo. O diabo está te aprisionando. E como ele está te aprisionando? Ele está te dando tudo o que você quer. Ele está te tentando. Ele está gerando situações onde você é tentado a fazer, a ter, a buscar tudo o que a sua natureza caída deseja. Ele é o tentador. Ele age, irmãos, para cegar o entendimento dos descrentes, para que não conheçam a verdade. Vocês têm ideia do que é isso? Que o diabo agora, ele está atuando agora nos filhos da desobediência. E antes, ele estava atuando na nossa vida, antes de conhecermos a Jesus. Por que você acha que você demorou tanto ter um encontro com Deus? Por que você acha que você demorou tanto se converter? Porque o seu entendimento estava sendo cegado. Você era incapaz de conhecer a Deus. Você era incapaz de conhecer a verdade. Por quê? Porque você estava caindo em todas as tentações do diabo. Tudo que ele te oferecia, você abraçava. E ele estava cerrando o seu entendimento, para que você não chegasse ao conhecimento da verdade de Deus. Eu estou dizendo, irmãos, essa pregação, ela é muito séria. O que eu estou dizendo para você, não existe um lugar neutro. A gente se acostumou, lembra da historinha do muro? Não existe um muro, não existe um lugar neutro. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe que o diabo mais quer que você acredite? Sabe o que o diabo mais quer que você acredite? Ele quer que você acredite que ele não exista e que ele não está fazendo nada com você e que não é ele que prepara todas as oportunidades de pecado que você tem. Deixa eu
Você acha mesmo que você é tão bonito, bom de lábia, que todas as mulheres elas caem matando em você? Você acha mesmo? Você já parou de se olhar no espelho? Meu Deus. Você acha que é porque você é bonito, galã? Você acha mesmo que quando você não tem dinheiro para ir para bagunçar por aí, alguém aparece para pagar para você? Você acha mesmo que é porque você é malandrão? Você acha mesmo que você consegue esconder de tudo e de todos as coisas porque você é esperto e você consegue enganar todos? Você acha mesmo que é por isso? Você acha mesmo que você sempre tem vantagem em cima das pessoas? Você sempre consegue convencer, manipular elas? Porque você é bom de lábio, você sabe contar uma história. No final das contas, se o diabo estava cegando o seu entendimento, nós estamos debaixo do espírito de sabedoria e revelação para te dizer: você está debaixo da influência de demônios, saia disso agora. Você pode sair disso agora. Como? Você precisa de Jesus, você precisa do fundamento. Você precisa ter um encontro com Jesus. E em terceiro lugar, preste atenção, então nós somos escravos do quê? Do mundo, do curso desse mundo, dos escravismos, escravos do diabo, que é o autor das tentações e tem cerrado o entendimento das pessoas. E em terceiro, nós podemos citar aqui, entre os quais todos nós vivíamos em tempos passados, os desejos da nossa carne. E a terceira força que nos escraviza é os desejos da nossa carne. E aqui, irmãos, nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando do seu corpo. Eu não estou dizendo que o seu corpo é ruim, não é? Os desejos carnais está falando da sua facilidade em pecar. Estou dizendo da sua inclinação para o pecado. As pessoas acham que desejos da carne é os desejos do corpo, né? Não. Seu corpo é templo do Espírito Santo, ele foi criado para a glória de Deus. Ele é bom, Deus te criou com esse corpo, ele te deu um corpo. E o seu corpo também, ele está debaixo da influência da natureza da carne, que é o quê? Que é a inclinação que você tem desde que você nasceu para o pecado. Você já percebeu na sua vida que para pecar as coisas elas são muito mais fáceis? Para você se santificar, para você ser bom, para você ser é muito mais difícil. Por quê? Porque você tem uma tendência ao pecado. E aí a gente volta no ponto anterior. Imagina, você tem uma tendência ao pecado. Você está no mundo que é um mundo com um sistema caído. E você tem o diabo te fornecendo tudo o que você precisa, te tentando, abrindo portas. Você é um prisioneiro, você é um escravo. Sem Jesus você é um escravo. Eu estou dizendo para você, você não tem a menor chance sem Jesus. Olha esses poderes, gente. Eles estão atuando agora nos filhos da desobediência. E eles estavam atuando em nós antes de Cristo. E eu estou dizendo para você, não teríamos
uma chance. Se não fosse Jesus. Vamos voltar aqui. A inclinação carnal, irmãos, é a nossa tendência de perverter tudo. Preste atenção no que eu vou dizer. Olha aqui. Não há nada de errado com os desejos naturais do nosso corpo. Seja para a comida, para o sono, seja para a comida, para o sono ou para o sexo. Pois Deus criou o corpo humano dessa maneira. É somente quando o apetite pela comida se torna glutonaria, o anseio pelo sono em preguiça e o sexo em perversão pela imoralidade é que os desejos naturais se tornam desejos carnais. Então, o que eu estou dizendo para você, os seus sentimentos, os desejos que você tem, eles em si, eles não são pecado. O desejo de comer uma comida boa, de se deliciar com um prato gostoso, não é pecado. Isso é maravilhoso, foi Deus que colocou em você. O desejo do prazer sexual, ele é bom, ele foi criado por Deus e ele deu isso para todos os seres humanos. Ele é bom, ele não é ruim. Qual foi o outro exemplo? O desejo, sono, dormir é bom, é maravilhoso. Quem concorda que dormir é bom? Tem pessoas que concordam tanto que elas estão dormindo no culto. Ou será que elas estão debaixo da influência? Sério, eu estou falando sério, tem um aspecto muito espiritual, tá? Em pessoas que sempre estão cansadas para ler a Bíblia, sempre estão cansadas para estar no culto, sempre estão cansadas para fazer qualquer coisa. Tome cuidado. Às vezes não é espiritual, às vezes realmente você está cansado, um dia dá, não estou querendo aqui espiritualizar tudo, mas tome cuidado. Vamos lá. Então, irmãos, porque esses desejos que a gente tem, esses desejos naturais de sexo, de comida boa, de descansar, de sono, eles em si não são pecados, mas por causa da nossa natureza caída, nós corrompemos esses desejos. O desejo pela comida boa, ele se torna pecado quando? Quando ele se torna gula, quando ele se torna glutonaria. Quando a comida se torna o que? Escape de ansiedade. Onde a gente começa a querer satisfazer nossa ansiedade descontando na comida, e isso, a gente fica descontrolado, a gente fica viciado. O pecado está aí. No sexo, o sexo não é sentir desejo sexual, não é pecado, desde que você sinta isso pela sua esposa, dentro do seu casamento. Quando o desejo sexual se torna pecado? Quando ele se vira para a pornografia, para a masturbação, para a imoralidade sexual, é aí que ele se torna pecado. Então, repetindo, a natureza caída, os desejos da carne aqui, não é os desejos naturais, mas a natureza carnal que a Bíblia fala repetindo, é a nossa inclinação para o pecado. E essa inclinação para o pecado contamina tudo que a gente faz. Irmãos, ganhar dinheiro, ficar rico, ter casa boa, carro bom, é maravilhoso. Desde que você não seja ganancioso, desde que o dinheiro não se torne o seu Deus. Mas o que nós temos visto é que a inclinação da carne tem pervertido as pessoas e aprisionado as pessoas nos próprios desejos. E essa inclinação para o pecado, é o que nos torna pessoas viciadas, pessoas imorais, pervertidas.
você é pego pensando que não deve, pensando coisas a respeito das pessoas que você não deveria estar pensando. Você é um escravo. Quem não está em Cristo é escravo, irmãos, dos desejos da carne. Então ele sente vontade de prazer sexual, ele vai perverter, ele vai trair, ele vai adulterar, ele vai se prostituir, ele vai buscar pornografia, ele vai buscar masturbação. Quem não está em Cristo, ele não tem a mínima chance contra as inclinações da carne, que é mais forte. É escravo. Então todo aquele que não está em Cristo é escravo. Escravo do mundo, escravo do diabo e escravo da natureza caída, dos desejos carnais. Agora, irmãos, um ponto muito importante. Está dentro desse cativeiro, aonde o mundo aprisiona, aonde o diabo aprisiona, aonde os desejos da carne aprisionam, não retira de nós a nossa responsabilidade. Talvez você esteja pensando assim: não, eu sou um escravo, essas coisas me controlam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você é responsável por isso. Você é o responsável por isso. Ser escravo não retira de você a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque olha como ele chama de filhos da desobediência. Sabe o que significa isso? Desobediência significa se rebelar contra Deus. Quem decidiu se rebelar contra Deus foi você. Quem decidiu se voltar contra Deus foi você. E a consequência de ter se rebelado contra Deus é que você se tornou escravo do mundo, escravo do diabo e escravo dos desejos da carne. Mas a escolha foi sua. Ser escravo, vou dizer, não tira de você a sua responsabilidade. Você é responsável por esse tempo de escravidão que você viveu antes de conhecer Jesus. E se alguém aqui não está em Jesus, eu estou dizendo para você, você é responsável. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fomos nós que amamos mais as trevas, irmãos. Nós olhamos para o curso desse mundo, olhamos para o que o mundo tem para oferecer e nós amamos mais o mundo do que a Deus. Nós ouvimos o que o diabo tinha para nos dar, o que o diabo disse que nós poderíamos ter, e nós demos ouvidos ao diabo e comemos do fruto. Fomos nós, a responsabilidade é nossa. Nós amamos mais as trevas do que a Deus. Nós vimos, nós sentimos os desejos da nossa carne e nós deliberadamente nos entregamos. A condenação é exatamente essa: que a luz do mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade de seguir o curso desse mundo é sua. A responsabilidade de dar ouvidos à voz do diabo é sua. A responsabilidade de seguir as inclinações da sua natureza carnal e pecaminosa é sua. E isso nos levou à escravidão. E isso nos leva ao último ponto. Entre os quais nós vivemos, éramos por natureza filhos da ira. Então eu estou falando de 3 aspectos. Vamos lá. Toda pessoa que não está em Cristo está morta. Toda pessoa que não está em Cristo é escrava. E toda pessoa que não está em Cristo, ela está
caminhando para a condenação. Toda pessoa que não está em Cristo, ela está debaixo da condenação de Deus. Porque, como eu acabei de dizer, a responsabilidade é sua. Se você não está em Cristo, você está debaixo da condenação de Deus. O homem sem Jesus está a caminho da condenação por natureza. Da condenação. São por natureza filhos da ira. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: são filhos da ira. São por natureza filhos da ira. E da ira de quem? Da ira de Deus. Da ira do mesmo autor da graça. Irmãos, o mesmo autor da graça que nos salva também é o responsável pela condenação. O que é a ira de Deus, irmãos? A ira de Deus é a resistência de Deus contra o mal. Deus, irmãos, a ira de Deus é uma consequência do atributo da santidade. Deus é santo, e por ser santo, Deus não pode tolerar o pecado. Deus não pode tolerar a maldade. Então Ele se ira. E todos aqueles que não estão em Jesus, eles estão exatamente agora, nesse exato momento, debaixo da condenação de Deus. Já não bastasse estarem mortas, já não bastasse serem escravas, mas elas também estão debaixo de condenação, porque são filhos da ira. Irmãos, sem uma intervenção divina, o homem está naturalmente caminhando para a condenação eterna. E é por isso que o termo filhos da ira, por natureza filhos da ira, significa que se Deus não intervir, o natural é que todo homem seja condenado, esteja debaixo da ira de Deus. Olha o que Jesus disse: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Sabe quem é esse aqui? É o Abba, é o Pai, é Deus. Ele tem poder de te matar e ainda tem poder de te lançar no inferno. E você deve temer a Deus. Você deve temer a Deus. Você deve ter medo de Deus. Sim, a gente quer maquiar o termo temor, não, porque você tem que ter um respeito, uma admiração. Não, você precisa ter medo de Deus. É esse que você deve ter medo. Olhe para mim. Você não deve temer o que a sua família vai pensar de você se você virar crente. Você não deve temer o que vão pensar os seus amigos se você virar crente. Se você for um cristão, se você amar Jesus, se você fugir do pecado, você não deve temer homens. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que nações, governantes, poderes se levante contra você, se você está em Cristo, irmãos, nada pode te vencer, nada pode te deter. Glória a Deus. Mas se Deus for o seu adversário, ninguém pode te salvar. E quando Deus se torna o nosso adversário? Quando nós não estamos em Cristo. Somos, por natureza, filhos da ira de Deus, irmãos.
Se o seu adversário fosse só o mundo, você estando em Deus, você venceria o mundo. Se o seu adversário fosse só o diabo, isso para Deus não é nada. O diabo não é nada perto de Deus. Mas você já pensou que se o seu adversário for o próprio Deus, quem pode te salvar? Para onde você pode correr? A quem você pode pedir ajuda? Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês temam a Deus, para que vocês temam o Senhor, para que vocês tenham medo dEle. Ninguém poderá salvar vocês da ira de Deus. Ninguém, vocês não vão poder se socorrer em nada. Onde vocês poderão se esconder? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que no dia do julgamento as pessoas, alguns vão pedir para que as montanhas cubram, para que eles pudessem se esconder. Imagine, o terror será tanto que eu chegar na frente da montanha torcendo para que ela caia por cima de mim, para que Deus não me encontre. Temam o Senhor, temam a Deus, tenham medo de Deus. O autor da ira, o autor da condenação é o mesmo autor da graça. Essa é a sua condição sem Jesus. Se você já é um cristão, eu estou pregando isso para lembrar você da onde Deus te tirou. Talvez você se tornou um cristão e nem sabia disso que eu acabei de falar. Você nem sabia que foi disso que Deus te livrou. E se você hoje não é um crente de Jesus, você não está em Jesus, eu estou pregando para alertar você que é dessa realidade que você tem que sair, de que todo aquele que não está em Jesus está morto. Ainda que esteja feliz, ainda que esteja com saúde, ainda que tenha um bom trabalho, enfim, não importa, se você não está em Jesus, você está morto. E se você não está em Jesus, você é escravo, escravo do mundo, escravo do diabo e escravo dos seus desejos. E mais, você está debaixo da condenação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa para vocês, igreja, agora aplicando para vocês que fazem discípulos, que pregam o Evangelho. Nós não podemos, sabe, a gente tem uma mania de inverter a ordem das coisas. As pessoas, irmãos, as pessoas não poderão conhecer o verdadeiro Evangelho, não poderão se arrepender de verdade, sem antes ter uma real consciência do estado delas sem Jesus. Perguntaram para o pregador, se você tivesse 1 hora para um grande pregador, se eu não me engano foi com o Billy Graham, não lembro, mas foi com um grande desses evangelistas poderosos. Se você tivesse a oportunidade, se tivesse um microfone e você pudesse falar para toda a raça humana, se todos pudessem parar e te ouvir você pregar, qual seria a sua pregação? E sabe o que esse homem disse? Ele disse: eu gastaria 45 minutos falando da condição do homem e de que ele precisa se arrepender, e em 15 minutos eu daria a solução que está em Jesus. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. A primeira pregação da inauguração do reino de Deus em João Batista foi arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe? Eu não quero desvalorizar os seus sonhos. Eu também não quero diminuir os seus problemas, porque eu não sou você e eu não sei os problemas que você está enfrentando. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa ser salvo de uma realidade que é muito pior do que a realidade que você acha que tem. Você precisa ser salvo, você foi salvo de algo de uma situação muito pior do que a que você está hoje. Então eu não
ser salvo, você tem uma necessidade maior do que ter um casamento feliz. Você tem uma necessidade maior do que ter uma casa própria. Você tem uma necessidade maior do que ser feliz. E qual necessidade é essa, Daniel? De estar em Jesus, de reconhecer a sua condição. Você está morto, você é escravo, você está debaixo da condenação de Deus. E tudo que você quer dentro da igreja é o quê? Uma casa própria, um casamento feliz, ser feliz. Você tem uma necessidade real que é maior do que qualquer outra. E essa necessidade é a de Jesus, é de ter um encontro com Ele, é de estar nele, é de ter comunhão com Ele. Eu vou voltar ao começo da minha pregação e dizer: você não está em um lugar neutro, esperando. Deus não está de braços cruzados, esperando você dar o primeiro passo, estar preparada. Porque o mundo não está esperando você dar o primeiro passo, ele está te escravizando agora. O diabo não está esperando você dar o próximo passo, ele está te escravizando e cegando o seu entendimento agora. E Deus também não está de braços cruzados. O apóstolo Pedro disse, alguns dizem que ele está demorando, mas na verdade Deus está agindo com misericórdia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: chegará um tempo em que se esgotará o cálice da misericórdia de Deus, porque o cálice da ira irá transbordar. Só uma figura de linguagem. Chegará o tempo, irmãos, em que ele virá, em que ele não vai reter mais a sua ira, que ele não vai mais reter a sua volta. Por quê? Por causa da igreja que clama Maranata, e uma hora as taças das orações dos santos elas vão encher, elas vão transbordar e Jesus vai voltar. E porque vai chegar o momento em que o cálice da ira de Deus vai ser transbordado também. E algum Deus deu as demonstrações do poder dele na história. Ele viu que a raça humana era má e que desejava que só seguia as vontades da sua natureza caída. E a ira de Deus foi manifesta no dilúvio. E a raça humana foi extirpada. Morreram nos seus pecados, não deram ouvidos a Noé e a voz de Deus que estava sobre Noé. E uma segunda vez, a ira de Deus foi manifesta. Onde, Daniel? Uma outra catástrofe natural? Não. Dessa vez a ira de Deus foi manifesta no próprio Filho. A ira de Deus desceu sobre o Filho, o próprio Filho dele na cruz. Na cruz, Jesus foi o alvo da ira de Deus, em substituição de mim e de você. Irmãos, Jesus, ele tem plena comunhão com o Pai, mas naquele dia, sabe qual foi a oração de Jesus? E ele nunca mais vai fazer essa oração. Foi: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, o Filho de Deus fez essa oração. A ira de Deus veio sobre Jesus. Mas eu estou dizendo para vocês, para que vocês se arrependam e temam a Deus, para que aquele que está de pé não caia, que a ira de Deus irá se manifestar novamente. Mas dessa vez não será sobre o seu filho, não será sobre Jesus, mas será sobre contra todo pecado e contra todo pecador, contra os filhos da desobediência, contra todos aqueles que viram a luz de Deus. Que luz é essa? A luz dessa pregação. Estou pregando para você, e isso é luz de Deus para você. Mas se você a rejeita, é porque você ama mais as trevas do seu coração do que a Deus. E
E isso é condenação para você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fora de Cristo, o homem está morto por causa dos delitos e pecados, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e condenado sob a ira de Deus.